Olá! Depois de sobreviverem a um naufrágio, Richard e sua prima Emmeline vão parar em uma ilha deserta, juntos com o marinheiro Perry. Mesmo que acostumados com a vida naquele lugar, os três tinham esperanças de serem resgatados por algum navio. Para o azar das crianças, Perry acaba falecendo devido ao uso excessivo de álcool. Por consequência, Richard e Emmeline precisam continuar sobrevivendo sozinhos. E se você quiser saber o que essas duas crianças fizeram para sobreviver, fique até o final do vídeo. Um navio navega em alto mar com destino a São Francisco. Nele estão a bordo Richard, seu pai, Arthur, e sua prima Emmeline. Apesar de Richard e Emmeline estarem em cima do mastro do navio, a viagem parece estar tranquila. Arthur os alerta que aquele local é perigoso. E nessa conversa, descobrimos que Emmeline perdeu seus pais e Richard perdeu sua mãe. Arthur conta para eles que os pais de Emmeline e a mãe de Richard viajaram para o céu e que quando eles completassem o ciclo da vida deles, eles também iriam fazer essa viagem. Atrás de diversão, as crianças invadem o quarto do marinheiro Perry e lá eles encontram fotos inadequadas para a idade deles. Então, para educar as crianças, Perry começa a dar palmadas nelas. De repente, um marinheiro alerta que surgiu um incêndio no porão devido a um carregamento de pólvora. Vendo que o navio está condenado ao fundo do mar, todos começam a entrar em botes salva-vidas. Mas devido ao grande risco, Richard e Emmeline acabam ficando em um bote a sós com Perry. Arthur tenta se aproximar do bote que as crianças estavam, mas devido à explosão do navio que aconteceu segundos depois, ele não consegue localizá-las, por conta da enorme fumaça derivada da explosão. Sem visibilidade, as crianças e Perry são arrastados em direção oposta do Arthur. O trio é acordado por um baú que estava batendo na lateral do barco. Perry abre o baú à procura de algo útil. Porém, dentro do baú, Perry encontra apenas roupas de casamento e algumas fotos. No pôr do sol, Perry distrai as crianças que estavam com muita sede, dizendo que o sol sibila quando bate na água. Na manhã seguinte, ao se acordarem, eles se deparam com uma ilha que aparentemente tinha alimentos e água doce para saciar a sede deles. Depois de pisarem em terra firme, Perry encontra uma pequena fonte de água doce e umas bananeiras. E para a alegria do velho marinheiro, Emmeline encontra um barril com rum. Então Richard começa a explorar a ilha e encontra uma caveira. Perry fica preocupado e resolve sair daquela parte da ilha e ir a um morro mais à frente, para que assim eles possam avistar algum navio. Richard pergunta a Perry por que seu pai não veio os resgatar. Perry diz que logo ele virá resgatá-los, e em seguida vê Emmeline comendo frutinhas venenosas. Perry pede para Emmeline cuspi-las e as diz que aquelas frutas são perigosas, pois quem as come adormece e não acorda nunca mais. Os dias vão se passando e Perry ensina a Richard técnicas de sobrevivência, como caçar e construir barracos. E assim, com o passar do tempo, Richard e Emmeline começam a sobreviver como pequenos selvagens. Em um certo dia, enquanto vagava no outro lado da ilha, Perry encontra carne fresca. Acreditando que é carne humana, ele retorna o mais rápido possível para o lado da ilha em que mora. Durante a noite, Perry diz para as crianças que eles estavam proibidos de irem para o outro lado da ilha, pois lá habitava o bicho-papão que come crianças, e estabelece uma lei, a qual ninguém poderia ir para o outro lado da ilha. Depois de dançar com as crianças ao redor da fogueira, Perry adormece, pois tinha bebido muito rum. As crianças o deixam lá e vão dormir dentro da cabana. Na manhã seguinte, Richard e Emmeline encontram o Perry do outro lado da ilha, dormindo emborcado. Ao virá-lo para cima, as crianças se assustam ao perceberem que Perry está morto. Richard tenta confortar sua prima. No dia seguinte, Richard e Emmeline colocam suas coisas no bote salva-vidas e vão em busca de um outro local para sobreviverem. Ao remar um pouco ao redor da ilha, Richard e Emmeline encontram uma linda lagoa azul, e assim, eles decidem morar lá. Passam-se anos, e a adolescência chega para os protagonistas, e por conta disso, eles passam por diversos desentendimentos. Com os hormônios à flor da pele, o desejo carnal entre eles começa a florescer, e com isso, os segredos e a atração começam a existir naquela pequena ilha, principalmente quando eles olham um para o outro. Enquanto toma banho em uma cachoeira, Emmeline percebe que está sangrando. A garota chama Richard,
No entanto, quando a garota vê de onde está saindo sangue, fica envergonhada e o diz que está bem. Porém, Richard sabe que há algo errado com ela. Mais tarde, o rapaz tenta entender o que aconteceu com sua prima, mas Emily não o conta. Então, ele acaba se decepcionando ao perceber que Emily está guardando segredos. Dias depois, Richard fica desconfortável ao ver Emily olhando seus músculos. O garoto a pergunta o que está acontecendo, mas nem mesmo Emily soube responder. À noite, enquanto jantavam, Richard faz diversas perguntas para Emily, que acaba não conseguindo respondê-lo. Para distrair o Richard, Emily começa a fazer cosquinhas nele, mas antes que isso continuasse, eles são interrompidos por sons de tambores que vinham do outro lado da ilha. Richard diz que acha que aquele som era o bicho-papão que o Perry tinha falado para eles anos atrás. Ao amanhecer, Emily fica brava ao escutar o Richard tocando a flauta que o Perry tinha feito para ele. Richard continua tocando o instrumento, porém, Emily o cutuca, e isso ocasiona uma perseguição entre eles. Durante a noite, Richard fica fascinado com a tamanha beleza que Emily possui. No dia seguinte, sem conter sua curiosidade, Emily vai até o outro lado da ilha, só que chegando lá, ela se depara com uma enorme estátua de pedra com características de um rosto humano. Emily fica muito espantada, pois chegou à conclusão que aquela estátua é Deus, e antes que pudesse se aproximar, começa a escorrer sangue por cima da estátua. Emily conta tudo para o Richard, mas o rapaz fica muito bravo por ela ter desobedecido o pedido do Perry. Durante a noite, Emily tem pesadelos com a imagem da estátua e o Richard morrendo. Ao se acordar assustada, a garota grita por Richard e o conta o que aconteceu no sonho. Richard diz que sempre estará com ela, e nesse momento, acontece o primeiro beijo do casal. No entanto, Emily fica sem fôlego e foge, e Richard fica sem reação e sem entender nada. Horas depois, fascinado com aquele novo sentimento, o cara tenta se aproximar de Emily, mas Emily se acorda e o afasta. No dia seguinte, Emily tenta falar com Richard, porém, o rapaz não a deu ouvidos. Enquanto Richard pescava um pouco afastado da cabana, surge um enorme navio no horizonte. Richard não consegue sinalizar, pois não estava perto do sinalizador que ele construiu. Quem estava perto do sinalizador era Emily, e mesmo tendo visto o navio, a garota não ligou o sinalizador. Richard fica muito irritado. Ele coloca suas coisas em uma jangada e resolve ir para São Francisco. Só que em meio à sua partida, a jangada acaba afundando. A garota começa a zombar do Richard. Isso o deixa muito furioso e acaba ofendendo a garota. Essa discussão fica ainda mais quente quando Emily o acerta com um coco na cabeça. E para se vingar, Richard a acerta com um tapa. Assim, Richard vai até a cabana e joga todas as coisas de Emily para fora da cabana, deixando-a sem abrigo. Emily começa a viver em uma gruta, sofrendo com as chuvas e frio. Agora, sem o Richard, Emily tenta procurar seu próprio alimento, mas é furada por um peixe venenoso que a deixa muito fraca e com febre. Richard vai à procura da garota, mas chegando lá, ele se depara com Emily delirando e com muita febre. Emily o pede para que ele a leve para a estátua, para Deus a curar. Passa-se horas e Emily finalmente começa a se recuperar da intoxicação e o casal faz as pazes. O casal curte intensamente a vida naquele local, fazendo com que o desejo entre eles só aumente com o decorrer dos dias. Richard percebe que o apetite da Emily aumentou. Em um dia, depois da refeição, Emily vomita na beira da praia. Com o passar do tempo, esses sintomas vão piorando, chegando ao ponto da garota se recusar a ter momentos íntimos com Richard. Emily mostra para Richard que algo está se mexendo dentro dela. O tempo vai passando e podemos ver que Emily está grávida. Durante a noite, Richard escuta som de tambores vindo da estátua de pedra. Não contendo a curiosidade, Richard vai até a estátua. Chegando lá, Richard se depara com homens fazendo um sacrifício. Assustado, o garoto corre para a cabana, só que no caminho ele escuta gritos vindo da floresta. Imaginando o pior, o rapaz vai atrás de Emily. Chegando lá, a garota estava bem, porém estava dando à luz. Depois de uma terrível noite em meio aos gritos da Emily, o bebê do casal nasce. O casal fica surpreso, sem saber como a Emily teve um bebê, pois essa etapa da natureza é desconhecida pelo casal.
Voltando para sua casa, o casal batiza o bebê com o nome do Perry. Com a chegada do bebê, o casal finalmente começou a se dar bem, pois, a partir desse momento, eles se tornaram uma família inseparável. Embora que a vida estivesse maravilhosa, Richard sempre subia no morro na esperança de avistar um navio. Com o crescimento do bebê, Richard o ensina as técnicas que o Perry o ensinou. Em um dia, enquanto o casal brinca com Perry na lama, a criança avista um navio. Richard olha para Emmeline e, através da troca de olhares, vemos que eles tomaram a decisão de não partirem daquele local. Só que eles não sabiam que quem estava a bordo daquele navio era o pai do Richard. Arthur olha através de uma luneta, mas como eles estavam todos melados de lama, ele constata que ali não era o seu filho e sua sobrinha. Horas mais tarde, Richard vai com sua família na antiga cabana, onde ele costumava pegar bananas. Emmeline e Perry ficam à beira da praia, enquanto Richard pega as bananas. Por um momento de distração da Emmeline, Perry pega frutinhas venenosas e as coloca dentro do bote. Emmeline e Perry vão esperar o Richard em cima do bote, mas as ondas acabam os levando para longe da costa terrestre. Perry acaba derrubando um remo no mar, e sem conseguir pegá-lo, Emmeline pede ajuda a Richard. Enquanto Richard nada até o bote, um tubarão aparece. E sem ter opções, Richard desiste de pegar os remos para salvar sua própria vida. O casal tenta espantar o tubarão, mas seus esforços acabam sendo em vão. Vencidos pelo cansaço, o casal e seu filho ficam à deriva em alto mar. Horas se passam, a fome e a sede tomam de conta. Em um momento de descuido, Perry acaba comendo as frutinhas venenosas que ele as colocou no bote. Vendo isso e já sabendo o destino do filho, Richard separa o resto das frutinhas e assim, o casal as come. Minutos se passam e as frutinhas começam a fazer efeito, fazendo com que o pequeno Perry adormeça. Um marinheiro que está a bordo do navio do Arthur avista o bote do casal. Chegando lá, Arthur pede para seus homens descerem até o bote. Arthur os pergunta se eles estão vivos, e um dos marinheiros o diz que todos estão vivos e que apenas estão dormindo. E assim, o filme termina. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like.